título da mensagem hoje é permanecer. Quem vai permanecer? Amém? Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai, e eu tenho certeza que não foi em vão. Eu tenho certeza que foi para falar conosco, Pai. Por isso, abra a nossa mente, abra os nossos corações. Meu Deus, nos dê espírito de sabedoria, de entendimento, ó Pai. Revele a Tua palavra a nós essa noite. Tire tudo aquilo que tampa os nossos olhos, ó Pai. Tudo aquilo que tampa os nossos ouvidos. Pois nós queremos Te ver, ó Pai. E nós queremos Te ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto de João 15. Nós vamos ler do versículo do 1 ao 11, mas nós vamos expor esse texto, a gente vai lendo ele à medida que nós formos passando pelo texto. Pode ser assim? Que aí a gente ganha tempo. Mas aqui nós vamos ver uma metáfora, talvez conhecida por você, ou talvez não, mas é a metáfora da videira, onde Jesus compara a videira e os ramos a ele e a nós. Aqui é muito interessante porque, de forma semelhante, nós vamos ver Jesus trazendo algumas parábolas sobre a união, sobre o pertencimento, sobre o relacionamento, de outras formas em outros momentos, e também Paulo, depois de forma posterior, vai trazer uma outra metáfora. Como, por exemplo, nós vamos ver Jesus falando sobre o pastor e as ovelhas. Nós vamos ver Cristo falando também sobre o noivo e a noiva. Nós vamos falar sobre a edificação, que Ele é a pedra angular, a qual a igreja é edificada. Nós vamos ver Paulo dizendo que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e todos nós somos membros desse corpo. Mas diferentemente de todas essas, aqui nós estamos falando de algo vivo, algo que tem uma ligação. E é interessante porque nesse contexto, Jesus apresenta a videira justamente para os israelitas naquele tempo, pessoas que conheciam muito bem sobre a videira. Então, nesse momento, Jesus estava falando com os homens daquele tempo, algo que eles conheciam, e conheciam muito bem. Eles conheciam muito bem porque era algo que girava o comércio. Os vinhos, a uva, era algo que girava o comércio, ajudava a girar o comércio. Então, aquele povo conhecia muito bem sobre o assunto. E aí ele começa a falar, ele começa a trazer uma parábola, uma metáfora a respeito da vinha e dos ramos. E eu gostaria de começar a leitura com você. A primeira coisa que nós vamos ver é a verdadeira videira. E o texto começa dizendo assim, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ou em outros momentos nós podemos ver que o agricultor, aquele que cuida. E é interessante porque Jesus começa dizendo que Ele é a videira verdadeira. E na Bíblia nós vamos encontrar 3 videiras. A videira do passado, que representava o povo de Israel. Lá atrás, nós vamos ver o povo antes de Cristo. Jesus, Deus em todo tempo transplantando essa árvore, transplantando a videira de um lugar para o outro, procurando mantê-la viva. Em alguns momentos, a árvore, no solo em que ela está, ela começa a morrer. E aí aquela árvore às vezes é transplantada para um outro lugar a fim de salvar aquela árvore. E Deus faz isso em todo momento com o povo de Israel. O povo de Israel, a imagem ou o que trazia uma comparação, uma referência da videira era o povo de Israel. Mas a videira, o povo de Israel, que tinha como propósito trazer a justiça, as coisas boas, eles praticaram somente as coisas erradas. Iniquidades, a injustiça com o povo, o pecado, idolatria a coisas e a outros deuses. Eles fizeram literalmente tudo que não era para eles fazer. O povo de Israel é o povo que mais teve oportunidade de fazer as coisas da forma correta, mas infelizmente eles desperdiçaram todas elas, a ponto do próprio Deus vir para poder mostrar para eles, e eles pegarem esse Deus e pregar eles numa cruz. E aí nós vamos ver a videira do futuro, a videira da terra. Em Apocalipse se refere ao sistema do mundo, se refere ao amadurecimento do mundo. E aí lá em Apocalipse vai fazer menção da videira da terra e a videira do céu. A videira da terra são aqueles que não encontraram a Cristo, mas que estão ali esperando para o momento do julgamento final.
E aqueles que são participantes da videira do céu são os que creram em Cristo Jesus e se encontraram com Ele, teve um novo nascimento, que se arrependeram. E a videira da terra, eles procuram aqueles que não encontraram a Cristo satisfação em todas as coisas, em todas as videiras por aí, mas eles não conseguem encontrar nada, diferente da videira do céu, que é Cristo Jesus, representado por Cristo, e nele nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos, amém? E aí nós vamos ver a videira do presente, que é exatamente o momento a qual nós vivemos, que é o próprio Cristo, e aqui inclui os seus ramos. O texto a qual nós vamos ler, nós vamos ver que nós somos os ramos. A videira do presente é Cristo, e Cristo está disponível para todos aqueles que crerem. Ele é a videira e nós somos os ramos. Jesus é a fonte da vida. Os ramos dependem da videira para sobreviver, mas a videira não depende de um ramo ou de alguns ramos para sobreviver. É ela quem produz os ramos, é ela quem alimenta os ramos. A comparação aqui é que nós precisamos de Cristo. Nós precisamos o tempo todo estar ligados em Cristo, pois Ele se tornou tudo o que nós precisávamos. Na verdade, Ele sempre foi tudo aquilo que nós precisávamos. Deus, Ele, em sua grandiosidade, em sua glória, Ele escolheu nós, cada um de nós, para ser habitação. Ele escolheu cada um de nós, mesmo não precisando de nós, como nós precisamos dele. O certo seria nós irmos morar com Deus, nós fazemos alguma coisa para morar com Ele, mas Ele fez completamente ao inverso do que o mundo pensa. Ele veio ser a habitação em nós, nós passamos a ser a casa do Senhor. O Senhor não depende de nós, mas nós dependemos do Senhor. Amém? Vocês estão aqui? Hebreus 3:6, o texto vai dizer: Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós. O autor diz que Cristo é fiel em sua casa. Parece ser um texto legal sobre Cristo é fiel em sua casa, nós somos a casa. Mas o texto nos confronta em dizer que Ele é fiel a nós, e em muitos momentos nós não somos fiéis a Ele. Em muitos momentos nós não somos fiéis ao próprio Deus que se fez morada em nós. Nós desprezamos às vezes que Ele é a videira, e nós queremos em alguns momentos em nossas vidas nos colocar como a própria videira e colocar o Senhor como os ramos. Mas Jesus diz que Ele é a verdadeira videira. Os ramos estão enxertados na videira, e os ramos dependem da videira. Se nós começarmos a trocar a ótica e entender que nós dependemos de Cristo para todos os momentos, em todas as coisas, certamente nós vamos começar a produzir frutos, porque é para isso que nós fomos chamados, para produzir frutos. E o texto continua, e aí Jesus começa a falar sobre a poda dos ramos. Versículo 2, ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já são limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Todos nós aqui sabemos muito bem que um membro fora do corpo, ele morre, é ou não é? Digamos que por algum acidente, o seu dedo aqui, você prendeu o seu dedo em algum lugar e o seu dedo cortou e ele saiu fora da sua mão. Se você deixar ele ali e falar assim: já era, já perdi o dedo. Talvez não, você vai ter perdido o seu dedo. Mas nós sabemos que hoje pela medicina, se nós pegarmos o dedo, corrermos rapidinho e enxertar ele lá, o dedo, ele vai voltar. Em alguns momentos vai voltar, outros pode ser que não volte. Mas nós sabemos muito bem que se você cortar qualquer membro do seu corpo e deixar ele fora, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. E aqui Jesus, ele está fazendo menção da mesma coisa. Aquele membro que não produz, aquele membro que está ali, mas não produz nada, ele será cortado. E aqui o corte acontece de duas formas. O primeiro corte que nós podemos ver é daqueles que dão frutos.
A primeira poda que nós vamos ver é daqueles que dão frutos. E a outra é dos que não dão frutos. Olha que coisa. Nós estamos vendo aqui Jesus podando os que dão e os que não dão. Mas existe uma diferença de poda. Aqueles que não dão fruto são cortados e jogados ao fogo. Mas aqueles que dão fruto são podados para que dê ainda mais frutos. E existem essas duas diferenças de poda. E é simples. No final, aqueles que não produziram frutos algum, eles serão podados e jogados ao fogo. E aqui não está sobre produzir alguma coisa, sobre fazer alguma coisa. Jesus está dizendo sobre o dia final: aqueles que não produziram nada serão arrancados e jogados ao fogo. Aqueles que nada fizeram serão arrancados e jogados ao fogo. Ser jogado ao fogo não traz para a gente uma mudança. Ou o que Jesus está dizendo aqui não é sobre aqueles que foram transformados, mas são aqueles que ainda não encontraram a Cristo e não foram transformados. Nós podemos ter dois tipos de pessoas mortas dentro da igreja. A primeira é aquela que está aqui por causa de alguém ou por causa de alguma coisa. A outra, ela está até aqui, ela é participante, ela é ativa em algumas coisas, mas ela ainda não teve uma transformação em sua mente a ponto de entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E existem pessoas dessas que estão aqui no nosso meio. Existem pessoas que ainda não entenderam quem Cristo é. Existem pessoas que ainda não entenderam que Cristo é o Salvador, Cristo é suficiente em nossas vidas. Existem pessoas que estão aqui simplesmente porque estão. Mas Jesus está fazendo um convite aqui: olha, você precisa de ser um ramo que dá fruto. E aqueles que dão fruto são aqueles que creram em Cristo. E à medida que eu crio em Cristo, eu faço. Eu faço não porque eu preciso de gerar frutos, mas eu faço porque eu criei e acreditei que Cristo Jesus é o meu Salvador. E quando eu tenho a fé em Cristo Jesus, eu faço. Mas eu faço não para ter mérito ou recompensa ou adquirir alguma coisa. Eu simplesmente faço porque eu tenho a fé em Cristo Jesus. Vocês estão comigo? A transformação não acontece pelas nossas ações. A transformação não acontece por aquilo que nós vamos fazer. A transformação das pessoas não acontece por aquilo que somos capazes de fazer, mas acontece por aquilo que nós cremos ou quem nós acreditamos que é Cristo Jesus. A transformação acontece quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus e entendemos que Ele é único e suficiente em nossas vidas. A transformação só acontece quando nós entendemos que Ele deve estar acima de todas as coisas em nossas vidas. Permanecer em Cristo exige algumas coisas. Exige adoração, exige meditação na palavra, exige oração, exige o serviço, e tudo isso não é desgastante, mas é um prazer para aqueles que tiveram a vida transformadas por Cristo Jesus. Olha, nós, às vezes, em alguns momentos, achamos que as coisas simplesmente acontecerão. Aqueles que estão aqui certamente não fazem parte da comunhão da igreja local e não fazem comunhão com Cristo Jesus, ela também vai morrer. Aquele pedaço ou aquele ramo que está lá, mas às vezes ele não dá fruto. Não adianta você tentar, não adianta você insistir, e precisa de cortar, porque não adianta. Você vai estar ali lutando, e para que vai estar aquilo dali? Em alguns momentos nós precisamos de simplesmente cortar, porque não dá fruto. Existem pessoas que estão aqui, mas que não se relacionam com Cristo Jesus. E da mesma forma como aquele que foi cortado e morre, aqueles que estão dentro, mas não se relacionam com Cristo Jesus, também vai morrer, porque é através do relacionamento com Cristo, da ligação que nós temos com a videira, que nós temos vida. Não existe vida sem relacionamento. Não existe vida se nós não permanecemos em Cristo Jesus. Não existe vida para aqueles que não se relacionam com Cristo. A gente tende a querer ajudar algumas pessoas que não se encontram. A gente tende a querer ajudar aquelas pessoas que, tipo, cara, mas ela é tão legal. Eu gosto daquele fulano. Eu gosto disso.
Eu gosto de estar ali, e ela é legal, olha lá pra você ver, o Luan é um cara gente boa pra caramba, gosto da companhia dele, ele é tão bonzinho. De nada vale se a pessoa for a melhor do mundo se ela não acreditar em Cristo Jesus, pois é a fé que nos transforma de forma completa. É só Cristo que pode nos transformar e mudar a nossa história por completo. Se nós estamos aqui, mas nós não nos relacionamos com Ele, certamente nós iremos morrer. O relacionamento, a união, estar ligados com a videira é que nos permanece com vida, é que nos traz vida para nós. Amém? E aí o texto continua, nós vamos ver aquele que poda, o agricultor. Versículo 5 continua dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. A responsabilidade do agricultor, a responsabilidade dele é cuidar da videira, é cuidar dos ramos. A responsabilidade dele é de cuidar de todas as coisas, é de estar ali atento, de enxergar o que precisa ser cortado, o que não precisa. E é interessante porque muitos cristãos pedem para crescer, para ter frutos, mas não estão dispostos a passar pelo processo da poda para que dê mais frutos. Muitas pessoas pedem frutos, Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não querem se sujeitar ao processo da poda de Deus para que nós possamos dar mais frutos ainda. A vida com Cristo é um processo, e como Ele bem diz, aqueles que dão frutos são podados, para quê? Para que deem mais frutos. Meu irmão, as dificuldades, os problemas, as aflições, aquilo que nós vamos viver, e às vezes nós nos perguntamos. Esses dias para trás eu recebi uma pergunta, cara, por que quando a gente está com Cristo, está fazendo as coisas tudo certinho, mas aí, cara, acontece isso, pneu fura, bate no carro, vou lá e, sei lá, acontece qualquer coisa, tomo uma multa, vem e, sei lá, trupica em mim e rasga meu tênis. Por que essas coisas acontecem? Na verdade, isso é um processo no qual Deus está nos colocando para que nós possamos frutificar ainda mais do que nós já estávamos frutificando. Eu sei que é difícil, é complicado nós passarmos por isso. Em alguns momentos nós temos vontade de largar tudo, de jogar tudo para fora, de cansei. Em alguns momentos nós temos desejo de fazer isso, e eu não vou mentir para vocês. Às vezes nós temos vezes de tipo, caraca, quer saber? Cansei disso. Não estou falando sobre cansar de Cristo, mas o processo para o qual Deus nos coloca é para que nós possamos dar mais frutos. E cada um de nós poderíamos compartilhar sobre os processos. A gente estava conversando com o pastor Samuel, um processo que Deus sujeitou ele a passar, mas que hoje ele conseguiu avançar, resolver, e hoje a gente consegue, estava testemunhando, cara, aconteceu isso, Deus falou comigo, e na medida que Deus falou comigo, aconteceu tal coisa seguinte, e aí nós vamos ver o cuidado de Deus em todas as coisas. Aquilo que era um processo, é Deus colocando coisas para nós, para que possamos amadurecer, avançar, para que possamos dar mais frutos do Senhor. Nós fomos chamados para produzir mais, nós fomos chamados para entregar mais. Olha, Tiago vai dizer o seguinte: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. O que Tiago nos pede parece ser loucura. Tende por alegria por passar por várias provações. Tiago está dizendo assim: olha, seja alegre pela sua provação. Se você está passando por problemas, se você está passando por dificuldade, seja alegre. Mas aí ele continua dizendo, no capítulo 1, versículo 3, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O processo para qual nós estamos passando, ou talvez o que você está passando, é um caminho a qual no meio desse processo nós devemos ser alegres, mas também entendendo que nada irá nos faltar, e no meio desse caminho a nossa fé está sendo alargada. Nós estamos sendo alargados em fé para que nós possamos cada vez mais dar mais frutos no Senhor. Não fomos chamados simplesmente para ficar ali numa média.
Não fomos chamados para viver de média em uma linha constante, mas fomos chamados para viver avançando dia após dia, de glória em glória, todos os dias, e é o Senhor quem cuida de nós em todas as coisas. E o versículo continua, de João, versículo 7, diz o seguinte: se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Olha que Cristo vai dizer: olha, se vocês permanecerem em mim, eu irei permanecer em vocês, e eu lhes darei tudo aquilo que vocês pedirem, pois é nessas coisas que Deus é glorificado. Deus tem um prazer de nos abençoar, pois é nessas coisas que o nome dele é glorificado. Aqueles que colocam o nome de Cristo acima de todas as coisas, quando recebe algo do Senhor, sabe que não vem dele, mas vem do Senhor, e por isso coloca o Senhor acima de todas as coisas e diz: toda honra, toda glória seja dada a Deus, pois tudo é dele. E nós precisamos de viver da mesma forma. Aqueles que permanecem em Cristo, Cristo permanece em nós, e tudo aquilo que nós pedimos será dado. Não é uma palavra minha, mas é uma palavra do próprio Cristo dizendo: olha, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês, e vocês terão tudo aquilo que vocês pedirem. Isso parece ser bom demais, e realmente é bom demais. Às vezes nós temos o costume de imaginar que a poda de Deus é passar por problemas em todas as áreas, em todas as coisas. Talvez nós vamos passar por problemas em todas as áreas e em todas as coisas. Mas enquanto nós estamos passando por esses problemas em todas as áreas e em todas as coisas, o Senhor está nos mostrando que nele nós somos mais que vencedores, e Ele nos supre em todas elas. Meu irmão, se você está passando por um problema, se você está passando por um processo, se Deus te colocou a passar por um processo, não desista, pois Ele está te alargando em fé, e quanto mais você tem fé, mais Ele também está nos entregando, está nos confiando, está trazendo a nós mais autoridade, níveis de confiança, nível novo em Cristo Jesus para viver através dEle. O momento a qual Deus está nos podando é o momento que nós estamos mais perto de Deus. Eu não sei se você já teve esse sentimento. Nos momentos a qual você está passando por um processo, é o momento que parece que você mais consegue ter percepção de Deus. Parece que Deus está mais perto de você. Eu não sei se você já teve essa percepção, mas os seus processos, nas suas dificuldades, são os momentos que nós conseguimos sentir Deus mais próximo de nós. Não que nós não sentimos Deus, mas nos momentos de aflição e dificuldade nós sentimos Deus mais próximo de nós. Sabe por quê? É o agricultor pegando na mão o ramo e trazendo uma poda. Ele nos pega nas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus no meio do processo, e Ele está nos sustentando, Ele está dando aquilo que nós precisamos, pois Ele é para nós tudo aquilo que nós necessitamos, e Ele nos entrega, porque nós permanecemos nele, e se nós permanecemos, Ele permanece em nós. Amém? Vocês estão comigo? E o texto continua. Nós vamos ver, já caminhando para o final, versículo 9: como o Pai me amou, eu também amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Os frutos se dão através da permanência. Tô chique, né? Cadê o Iago? Obrigado. Os frutos se dão através da permanência em Cristo Jesus, da permanência na videira. Os frutos se dão porque eu permaneci. O texto deixa claro para nós: aqueles que permanecem nele, eu permanecerei também. E nós vamos ver alguns frutos que nós podemos dar porque nós permanecemos. Às vezes, quando nós pensamos em frutos, nós imaginamos quando levamos pessoas até Cristo, é ou não é? E está certo.
Esse é um fruto. Mas nós vamos ver também outros frutos pela palavra de Deus. Quando nós somos parte de uma colheita, quando nós somos parte daquilo que está acontecendo de um grande movimento, nós também estamos dando fruto. Quando crescemos em obediência e em santidade, nós também estamos dando fruto. Paulo vai trazer e vai considerar as ofertas que nós damos como fruto. Olha que interessante. O caráter cristão que glorifica a Deus e mostra Cristo através de todas as ações também é um fruto, pois a pessoa está frutificando, as suas ações foram transformadas e isso é um fruto. As nossas boas obras também é um fruto. Afinal de contas, aqueles que não encontraram a Cristo, como nós já vimos nessa série, não conhecem verdadeiramente um amor. Só conhecem o verdadeiro amor aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão em Deus. Ou seja, aqueles que estão em Deus praticam o amor. Se eu pratico o amor, eu pratico boas ações, boas obras. Aqueles que dão frutos são aqueles também que vivem em louvor e adoração ao próprio Deus. E muitos desses frutos, eles podem ser falsificados pela carne. Muitos desses frutos aqui, como por exemplo, as boas obras, eu posso muito bem falsificar esses meus frutos. Eu posso simplesmente fazer porque está todo mundo fazendo. O louvor, a adoração aqui com a gente, nos momentos, eu posso transparecer isso. Mas às vezes eu não sou isso. O caráter cristão também, às vezes eu posso só transparecer aquilo, mas eu não ser isso. Mas o verdadeiro fruto espiritual, aquele que realmente frutifica em Cristo Jesus, carrega em si sementes que por onde ele passa as coisas vão crescendo e vão frutificando. E um momento ou outro, aqueles que vivem de forma falsa vai aparecer. Cedo ou tarde, em algum momento, aquele que vive de forma falsa todos esses frutos vai ser evidenciado. Em algum momento as coisas vão aparecer. É como a mentira que você conta para sua mãe, em algum momento sua mãe descobre. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas em algum momento sua mãe descobre que você está contando mentira para ela. É ou não é? Teve uma vez que a minha mãe viajou, meus pais viajaram. E aí quando eles viajaram, eles falaram assim, olha, a gente gostava de levar a galera lá para casa, né, fazer uma bagunça. Aí minha mãe falou assim, ó, não é para vocês trazer ninguém aqui para casa. Beleza? Beleza. E aí nós fomos para casa da minha tia, nós estávamos morando lá. Nós fomos para casa da minha tia passar os dias lá. E aí a gente deu na cabeça de, mano, vamos todo mundo lá para casa? Vamos, então vamos. Aí foi. E aí quando nós fomos contar, tinha tipo assim, umas 17 pessoas lá dentro do apartamento. E todo mundo, a ideia era todo mundo dormir lá. E aí tipo assim, na hora que chegou aqui, tem gente, eu falei, mano, como é que vai dormir todo mundo aqui? Acabou que alguns dormiram, outros não dormiram, ficamos jogando a noite toda. Pastor Alex, pastor Samuel tava lá. E foi um tempo muito legal. E aí pra arrumar, nós arrumamos as coisas tudo rapidão assim e tal. Nós tínhamos que ir embora, né? Porque tinha que estar na casa da minha tia como se nada tivesse acontecendo. Arrumamos tudo, deixando tudo impecável, cara. E aí, na hora de saída, eu vi assim, a cadeira tava desorganizada. Eu fui, arrumei ela, inocente, fui embora. Aí minha mãe chegou em casa, nós chegamos todos juntos. Vocês fizeram alguma coisa aqui, né? Eu falei, não é possível, cara. Eu falei, como é que você sabe? Aí na hora me veio a memória assim, deu arrumando a cadeira. Eu falei, nossa. Ela falou assim, quem é que arrumou essa cadeira que estava aqui? A minha mãe deixou de propósito a cadeira virada, porque sabia que a gente teria que arrumar ela. Se a gente fizesse alguma coisa, a gente ia arrumar tudo. E aí, olha pra você ver, ela deixou a cadeira assim, virada de lado, já pensando que a gente ia fazer alguma coisa e ia arrumar a cadeira. Genial a ideia dela. Com certeza eu vou usar com meus filhos. Mas a verdade é que a mentira nunca fica escondida. Em algum momento, cedo ou tarde, vai aparecer. Mas aqueles que produzem frutos verdadeiros, aqueles que são ligados, os ramos que dão frutos, aqueles que frutificam, carregam em si sementes. E aqueles que frutificam, os seus frutos dão mais frutos, e mais frutos, e mais frutos. Aqueles que frutificam, independente se alguns contestam a veracidade dos seus frutos, no momento certo, no momento oportuno,
a história vai aparecer, vai acontecer. Mas Jesus Cristo, nós vamos ver, ele começa o texto dizendo: eu sou a videira verdadeira. E nós só estamos ligados, nós só sobrevivemos, nós só temos vida se nós estamos em Cristo Jesus, pois nós somos os ramos e nós produzimos não porque nós somos bons, não porque nós somos capazes, não porque nós merecemos, mas porque um dia Ele nos achou, Ele nos encontrou, Ele nos deu vida, Ele quem deu vida para que nós possamos dar outras vidas às pessoas que estão ao nosso redor. Nós fomos chamados para frutificar. E a palavra nos diz: aquele que não frutifica será cortado e jogado ao fogo. Aqui não é sobre as ações, porque as suas ações não têm o poder de mudar os atos, o status da sua salvação. Mas as suas ações transparecem o verdadeiro encontro que você teve com o seu Deus. Quem tem sido o seu Deus a ponto que você tem transparecido? As nossas ações devem transparecer Cristo Jesus. As suas ações têm transparecido quem? As nossas ações transparecem Cristo, ou devem transparecer Cristo. Aqueles que encontraram a Cristo Jesus devem transparecer Cristo Jesus. Quem você tem transparecido? Talvez seja porque você não está pertencente, talvez você não esteja ligado à videira, e por isso você não transparece nada. E é por isso talvez que você não transparece Cristo Jesus. O texto a qual nós lemos traz para a gente 11 derivações da palavra permanecer. A palavra-chave do texto que nós lemos é permanecer. O Senhor é claro em nos dizer: permaneça em mim. Permaneça em mim, pois aqueles que permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. O convite de Deus, o convite de Cristo a nós, é para permanecer nele e completamente nele, pois é Ele quem tem o poder de transformar todas as coisas em nossas vidas. A gente perde tanto tempo em algumas coisas, a gente perde tanto tempo em algumas situações, em alguns detalhes, a gente perde tanto tempo querendo achar um culpado para alguma coisa, a gente perde tanto tempo em várias coisas, mas nós não queremos gastar ou investir o nosso tempo em permanecer em Cristo Jesus. Aqueles que não permanecem em Cristo não se relacionam, e aqueles que não se relacionam, certamente vai morrer. Meu irmão, o Senhor nos chama para permanecer nele nessa noite. Fique de pé, eu quero orar por você, já estou finalizando. Jesus Cristo, Ele nos mostra que nós não estamos sozinhos, que nós estamos nele e Ele está conosco. Jesus Cristo nos mostra que Ele já venceu por nós. A parte que nós devemos analisar, ou a parte que nós devemos fazer, é o ato de fé em Cristo Jesus e permanecer nele. O convite é: permaneça em mim. O convite é: permaneçam e estejam em mim. O que você tem feito? Ei, presta atenção aqui. Quando Cristo voltar, você vai apresentar o que para Ele? Qual vai ser o que você vai mostrar para Cristo? E aí? Ou será mesmo que você não vai nem participar daquilo que você vai mostrar? Porque eu estou considerando com que você entendeu quem Cristo é, que Ele é seu Salvador e que você foi salvo. E aí você vai apresentar para Ele as suas ações. E é aí que nós vamos receber, nós iremos ser recompensados pelas nossas ações. Nós iremos receber o galardão. Mas talvez, meu irmão, você está caminhando por um caminho de ao ponto nem mesmo ser recompensado por aquilo que você fez de forma positiva, mas talvez de ser cortado e ser jogado ao fogo. Essa palavra parece ser dura e de fato é, mas a pergunta é: você está caminhando em qual direção? Na direção de ser podado para dar mais frutos, ou na direção de ser podado e ser jogado ao fogo? Qual é a direção que você tem caminhado?
Qual é a direção que você tem tomado? Sabe? Em Apocalipse vai trazer a videira da terra. E lá vai trazer que a videira da terra são aqueles que buscam na videira da terra é a satisfação, é a alegria, é ser saciado, ser satisfeito por aquilo que tem. Mas somente Cristo Jesus pode satisfazer todas as coisas que nós precisamos, em todas as áreas e em todos os momentos. Aqueles que são transformados permanecem em Cristo e vivem frutificando e sendo um exemplo. No versículo 11 ele termina dizendo: tendo-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A sua alegria só será completa no dia que você estiver completamente em Cristo Jesus. Se você procura a alegria já está em Cristo. Desfrute da alegria, meu irmão. Você só tem alegria verdadeira, alegria completa se você estiver em Cristo Jesus. A sua alegria só estará completa no momento que você permanecer nele e ele permanecer em você. Se você está procurando alegria em outras coisas, esquece, você não vai achar, você não vai encontrar, pois a alegria verdadeira está somente em Cristo Jesus. É ele quem pode sustentar a sua vida, é ele quem pode satisfazer, é ele quem traz a alegria completa para nós. Feche seus olhos essa noite. Comece a dizer ao Senhor: talvez você tenha sido um ramo para poder ser cortado e lançado ao fogo, mas o Senhor te chama para poder frutificar nessa noite. Cante essa canção. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Mais caro, derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Coloque a mão sobre o seu coração. Quero fazer uma última oração com você nessa noite. Deus, obrigado por essa mensagem. Obrigado
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontrou nessa noite, Deus. Nós queremos ser pertencentes a Ti. O Senhor nos chama para pertencer ao Senhor, ó Pai, nessa noite. Meu Deus, nos mostre, nos ensine, ó Pai, a pertencer. Meu Deus, nós queremos viver uma vida de relacionamento. E eu oro para que o Senhor venha colocar fome e sede, ó Pai, de Ti, no meu coração primeiro, Pai. E no coração dos meus irmãos que aqui estão nessa noite. Ó Pai, eu oro para que o Senhor venha fazer em nós, ó Pai, uma transformação completa. Meu Deus, que nós possamos sair dos ramos que talvez são cortados e jogados ao fogo, para os ramos que são podados para frutificar mais, Pai. Meu Deus, nós oramos e pedimos para que o Senhor venha nos frutificar mais ainda, para que sejamos ramos frutíferos, Deus. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor nos levará a passar por um processo de poda, mas sabemos também que em Ti nós somos mais do que vencedores, e em Ti nós temos aquilo que nós precisamos. Ó Pai, a Tua palavra nos promete que aqueles que permanecerem no Senhor, o Senhor permanece em nós, e tudo aquilo que nós pedimos a Ti, Pai, o Senhor nos dará. E o que nós pedimos, Deus, só é aquilo que nos necessita. Nós Te pedimos nessa noite, nosso pedido nessa noite, Pai, é para que sejamos como ramos frutíferos, que frutifica mais e mais, mais e mais, Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos confronta nessa noite e nos convida a viver frutificando, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos abençoe durante essa semana. Que seja uma semana abençoada, uma semana, ó Pai, de frutificação. Uma semana, ó Pai, que o Senhor vai fazer por nós aquilo que nós não merecíamos. Derrama a Tua graça sobre nós, ó Pai, durante essa semana. Provém para nós, ó Pai, para aqueles que precisam. Em nome de Jesus.